Olá, estamos de volta ao nosso treinamento de inteligência financeira e agora para o último módulo. Então, vamos em frente. O que eu vou falar agora é sobre caderneta de poupança. Bom, a caderneta de poupança, ela tem uma regra que depende da taxa Selic ou da meta da taxa Selic anual. Se a meta da taxa Selic anual for superior a 8,5%, ela vai pagar 0,5% ao mês mais a TR. TR é uma taxa referencial muito pequena e praticamente irrelevante. Se a meta da taxa Selic for menor do que 8,5% ao ano, aí ela vai pagar 70% dessa taxa Selic. Bom, esse exemplo aqui é 2016 e nessa época a meta da taxa Selic era acima de 8,5%. Mas a comparação vale também para esse ano aqui, ok? Porque ainda não tem os dados do ano todo, então resolvi colocar 2016. Então vamos supor que você aplicasse R$ 5.000 em 2016 na caderneta de poupança. O rendimento anual foi de 8,3%. Então, você teria em 6 meses 5.203, 2 meses 5.415 e assim por diante. Notem que o rendimento é sempre constante aqui, ok? Por causa dessa regra fixa que eu falei. No caso do Tesouro Selic, tá? Nós tivemos um rendimento, o rendimento aqui vocês podem ver que ele varia. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele incide sobre ele imposto de renda. E o imposto de renda, ele é regressivo, ou seja, quanto mais tempo você fica, menos você paga. Então, por exemplo, começamos aqui com 5.248 e em 30 meses a gente teria 6.517 6.516,47 contra 6.102. Então vocês podem ver a diferença aqui do Tesouro Selic para a poupança, ok? Existe uma outra diferença que ela é bem significativa. Ambos têm liquidez diária, mas a poupança só paga os rendimentos na data de aniversário. Ou seja, se você tiver a data de aniversário, por exemplo, no dia 25, e você fizer um saque no dia 24, você vai perder todo o rendimento daquele mês. E no caso do Tesouro Selic, isso não acontece. Então, sobre quaisquer perspectivas, hoje em dia a caderneta de poupança é um investimento ruim. Então, saia dela e vá para, por exemplo, o Tesouro Selic, que é uma aplicação extremamente segura e você vai ter um rendimento melhor. Então, como fazer isso? Como fazer investimentos? Como aplicar no Tesouro Selic? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir a conta numa corretora. Hoje em dia é muito fácil fazer isso. Você vai numa das corretoras, aqui exemplos, Isinvest, XP, Rico, Modal Mais, tem uma série de corretoras. E você vai e coloca seus dados, manda uma cópia dos seus documentos e você consegue abrir tua conta. É tão fácil como abrir uma conta no Facebook e é 100% gratuito. Então, feito isso, você vai fazer uma transferência do seu dinheiro, uma TED, do seu banco atual para a corretora. E aí, dentro da corretora, você escolhe qual tipo de investimento que você quer fazer. Por exemplo, renda fixa, tesouro direto, CDB, ações e assim por diante. O bom disso aqui das corretoras é que praticamente todas elas têm vídeos educativos. Então você pode assistir esses vídeos, entender como é que funciona, como é que é a aplicação. Não é difícil, mas é bom você assistir esses vídeos. E o que eu sugiro, principalmente para quem nunca fez esse tipo de coisa, começa com um valor bem pequeno, faz um teste, coloca ali, digamos, R$ 50, por exemplo. Faz a transferência, faz a aplicação e vê como é que funciona. Depois você pode colocar valores maiores. Seria uma espécie de degustação do método do investimento. Bom,
Qual a vantagem de aplicar na corretora? Normalmente, elas não cobram nenhuma taxa adicional em cima dos investimentos. E aí você poderia perguntar, tá, mas como é que ela ganha dinheiro com isso? Por exemplo, no caso do Tesouro Direto, você só vai pagar as taxas que são correspondentes ao Tesouro Direto. A corretora em si não coloca mais nenhum tipo de taxa em cima. Já os bancos fazem isso. Bom, por que que os bancos fazem isso? Bom, os bancos eles têm estrutura, eles têm agências, eles têm um monte de funcionários, eles têm que manter essa estrutura funcionando. Então, essa é uma maneira deles arrecadarem um pouco mais recursos para manter essa estrutura toda. As corretoras não, elas são virtuais. Você tem, obviamente, um escritório com alguns funcionários, mas nem se compara com o tamanho de um banco. Mas a grande motivação da corretora é você entrar numa aplicação dessas mais simples, como, por exemplo, o Tesouro Direto, e depois vai aprendendo e começa a aplicar em ações, por exemplo. Nesse caso aí as corretoras vão ganhar dinheiro, porque elas cobram uma taxa, que é uma taxa de corretagem. Hoje, bom, eu trabalho com a Easy Invest, eles cobram R$10 por cada transação, independente da quantidade de ações que você venha comprar. Se você comprar R$100 de ações, você vai pagar R$10 de taxa de corretagem e assim por diante. Então, aí é que a corretora ganha dinheiro. Tem outras maneiras também, mas assim, esse é basicamente a motivação principal. Mas recomendo a todos que escolham uma corretora e abram uma conta nela. 100% gratuito, sem problema nenhum. Bom, a outra frase inspiradora do Warren Buffett é de diversificar os seus investimentos, ou seja, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Eu estava lendo outro dia uma história de uma pessoa, um médico, que recebeu uma sugestão de alguém e investiu todo o dinheiro que ele tinha numa ação, em uma única ação, e ele perdeu tudo. Então, é o tipo de coisa que não se pode fazer. Foi uma empresa que faliu, fechou, e ele perdeu tudo. Então, assim, os investimentos eles têm que ser diversificados. Uma parte tem que ir para a renda fixa, outra parte tem que ir para a renda variável, e dentro deles você tem opções. A ideia é que quanto mais jovem você seja, mais arrojado ou mais sujeito a riscos você pode ser. Então, mas assim, é uma regra geral, mas é a questão de cada um, do perfil de cada um, se é um perfil mais conservador ou se é um perfil mais agressivo. Mas você sempre tem que diversificar. De novo, já falei anteriormente a respeito da reserva de emergência, por exemplo, que tem que ficar num investimento de baixo risco. Ok? Então vamos agora para a realização dos sonhos, que é a melhor parte disso tudo. Ou seja, depois que você fez todo o teu saneamento financeiro, você fez a anotação dos teus gastos, você se livrou das dívidas, você fez a tua reserva de emergência, você aprendeu a investir. Agora, a ideia é que você realize os sonhos que você tem. Então, os sonhos têm sonhos de curto, médio e longo prazo. Então, você vai ter que escolher o investimento mais adequado para cada tipo de sonho. Vamos supor que um sonho de longo prazo fosse uma renda extra na aposentadoria. Você poderia pegar esse dinheiro e aplicar no fundo com um prazo de vencimento de 20 anos, por exemplo. O fato dele não ter uma liquidez curta, ele vai te dar um rendimento melhor. Vamos supor que você tivesse um outro sonho de curto prazo. Se você tiver uma data bem definida, então você deve ir para um fundo, para uma aplicação mais conservadora, uma aplicação de renda fixa. Se não, se você tem flexibilidade nas datas, você pode tentar arriscar numa aplicação de renda variável, em que você pode até ganhar muito mais do que esperava, tá, em termos de rendimento. Mas, de novo, cada tipo de sonho
tem um investimento adequado. Não existe o melhor investimento. Depende do que você quer. E outra coisa importante é que vocês mantenham o pensamento de inteligência financeira o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui, genérico. Já vou avisar que eu não sou contra o financiamento de casas, de moradias, mas é só para vocês pensarem a respeito. Vamos supor que você tivesse uma casa que custa 450 mil reais. E aí você resolve financiar essa casa. Então você dá uma entrada de 160 mil e o restante, você vai pagar em 20 anos, 240 meses. Isso vai ter uma mensalidade de 1.920. Esses dados eu peguei da taxa de juros padrão do mercado. O aluguel dessa casa, vamos supor que custasse R$ 1.500. Então, se ao invés de você comprar a casa, você alugasse e investisse a entrada, os 160 mil, e colocasse mensalmente os R$ 420 por mês, numa aplicação de 6% ao ano, em 183 meses, ou seja, 15 anos, você teria o dinheiro para comprar a casa à vista. Então, me parece algo bem interessante. Obviamente, não levei em conta aqui a variação do preço do imóvel por valorização de mercado ou desvalorização, aí depende. Mas a ideia é que vocês sempre pensem dessa forma, toda vez que for gastar dinheiro, fazer um financiamento, esse tipo de coisa. Tá? No caso de automóvel, por exemplo, é praticamente certo que sempre vai ser ruim o financiamento, ao invés de você pagar à vista, você juntar o dinheiro e pagar à vista. Bom, essa aqui é uma outra frase inspiradora em relação à economia, do Warren Buffett. Não economize o que resta dos seus gastos, mas gaste o que sobra das suas economias. O que significa isso? Você vai ter que, já no início do mês, vai ter que ter um valor pré-definido de quanto você vai investir. E depois você vai sobreviver com o resto. Isso tem que ser sagrado, como se fosse uma conta que você tem que pagar. Não é para chegar até o fim do mês, hoje, esse mês sobrou tanto, então eu vou aplicar isso aqui. Não, tem que ser ao contrário. Ok? Bom, estou chegando ao final aqui da apresentação e o que vocês vão fazer agora? O que vocês devem fazer agora? Vocês devem ter uma educação financeira contínua. Vocês devem procurar meios para aprender cada vez mais. Obviamente o que eu falei aqui é muito superficial e vocês devem se aprofundar para que vocês consigam fazer bons investimentos e ter uma melhora na sua vida financeira. Então, alguns exemplos aqui, canais do YouTube muito bons, como Me Poupe, Primo Rico, Gustavo Cerbasi, Mayara Xavier. Eu sempre assisto esses canais, estou inscrito em todos eles e são realmente muito bons. Sempre dicas muito interessantes e aprendi bastante com eles. Livros, vários livros. Gustavo Cerbasi tem vários livros que ele escreveu. O mais famoso é esse aqui, O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. O Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. E também uma série de outros livros. Então vocês devem pesquisar. Os próprios sites do YouTube sugerem livros também. Então é importante. O estudo é importante para você ter uma vida financeira melhor. E é isso, estou terminando o treinamento agora e a frase que fica é essa: felicidade só depende de você. A tua situação financeira, o dinheiro que você vai ganhar, como você vai aplicar esse dinheiro e como ele vai te fazer feliz, só depende de você. Então, é algo que a gente não adianta ficar reclamando, ficar colocando culpa nas outras pessoas, no sistema, na crise, etc. Não. Você tem o controle da sua vida e você pode fazer as mudanças. Era isso. Muito obrigado. E se vocês gostaram, por favor, dê um curtir aqui no vídeo e se inscrevam no canal, por favor. Eu vou continuar fazendo mais vídeos, agora com dicas mais específicas e até a próxima oportunidade. Até logo.